Estamos iniciando a transmissão ao vivo daqui do sul de Minas para o Brasil e o mundo, para essa e outras galáxias. Estou aqui recebendo hoje mais uma vez o meu querido amigo, meu irmão, e até meu professor, porque eu aprendo muito com ele. Então, querido Silvestre Santos, ele só não está aparecendo aqui na tela, porque o telefone dele está com um probleminha, então ele tem que falar pertinho da câmera, pertinho do áudio, né? Mas, Silvestre, seja muito bem-vindo. Novamente, muito obrigado pelas aulas que você tem dado, ao menos a mim. E eu falo isso outras vezes, eu repito, quando eu comecei a minha techuvá, não tinha nada parecido com isso. Então, o seu trabalho faz diferença. Muito, muito obrigado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Mateus 24, onde eu coloquei um título aqui até um pouco polêmico, Mateus 24, o fim do cristianismo. Vamos ver o que nós vamos achar aqui hoje. Nas aulas passadas, a gente viu as influências, né, da onde veio as inspirações para a escrição do assim chamado Novo Testamento. E é isso aí. Silvestre, quiser dar uma boa noite para o pessoal. E só antes de eu passar para ele, mais uma vez quero dar boa noite para todos e todas que estão assistindo ao vivo. E para quem assistiu a gravação, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se caiu aqui no canal de paraquedas, inscreva-se, marque o sininho para notificações. Se tiver em Techuvá, recomendo que veja os vídeos por playlists, pois estão separadas assim para facilitar os estudos, tá bom? De minha parte é isso, e um abraço a todos. Apertem os cintos, que a viagem pelo conhecimento está prestes a começar. Silvestre, a palavra está com você. Boa noite, Fernando Henrique. Fernando Boa Henrique noite, Cardoso, ao presidente. Seja bem-vindo, senhor presidente. boa noite a todos. Boa noite, Rudá. Mais uma vez eu agradeço o espaço. Obrigado pelas palavras. E vamos continuar, né? De onde paramos. É como nós vimos no vídeo passado, nós estávamos falando sobre a abominação desoladora, né? E Jesus Oh, comparou a Daniel. Oi? se você me permite, só um pequeno adendo, está um pouquinho baixo a sua voz. Baixo e agora? Agora melhorou. Eu vou fazer uma citação bem rápida para não perder tempo no estudo. O Piquet diz que todos nós temos algo a ensinar e a aprender. O Piquet também diz que aquele que a gente aprende uma única frase com ele, nós já devemos gratidão àquela pessoa. Então, sim, você é um professor. E eu, ao menos, já sou muito grato, porque eu não aprendi com você uma frase. Eu aprendi muito com você. E aprendo a cada vídeo, a cada live, a cada shiur, eu aprendo mais. Então, seguindo o Piquet Avot, gratidão pelos seus ensinamentos. E agora vamos lá. Eu que agradeço. Bom, continuando, né, a gente está falando sobre a abominação desoladora, né, que Jesus tinha falado a respeito do livro de Daniel. E nós mostramos, né, no vídeo passado que a abominação desoladora, na época passada, foi Antíoco IV Epífanes que ele instalou no templo, né? E depois de 3 anos e meio viria a bonança. Só que nós não vimos isso no primeiro século. O mais próximo que nós temos, né, no primeiro século, foram sacrilégios cometidos por João. Mas no caso esse João era um judeu, né? Tá aí a página aí, ó. Depois que João reduziu o templo a esse estado, que nele nada mais lhe restava de saquear, tendo-o despojado completamente, passou das pilhagens ordinárias aos sacrilégios. Atreveu-se por uma impiedade inominável que sobrepuja mesmo a toda credulidade a tomar diversos dons oferecidos a Deus no templo, e o que era destinado para o divino serviço, como taças, cálices, pratos, mesas, até mesmo vasos de ouro que Augusto e a imperatriz, sua esposa, tinham oferecido. Os imperadores romanos sempre tiveram veneração por esse templo e demonstraram, por meio de presentes, o prazer que sentiam em enriquecê-lo. Assim viu-se um judeu arrancar daquele lugar sagrado, por uma execrável impiedade, aqueles objetos veneráveis que estrangeiros lhe haviam dado. E tinha ele ainda desfaçatez de dizer aos que tinham entrado na sociedade de seus crimes que podiam sem temor usar das coisas consagradas a Deus. Pode sair dessa página, como nós vimos, não foi igual no passado, né? E a gente não vê em nenhum momento um ídolo sendo colocado no templo. Que a abominação desoladora estava ligada a um ídolo colocado num lugar já desolado.
E no caso, isso daqui aconteceu até antes, né, da queda do templo. Vou esperar você isso baixar um pouquinho. Pode baixar aí, que aí ele está falando ele achou isso uma abominação também. Pode sair dessa página. Algumas partes nas páginas, né, tem marcações. Então, como eu já falei nas aulas passadas, quem quiser acompanhar tudo, pausa o vídeo e leia toda a página. Aqui José está falando que muitos não se arrependeram, né? Mesmo estando cercados pelos romanos, né? Muita gente não quis voltar atrás e continuavam revoltosos contra os imperadores. Pode sair dessa página. Ah, não, aí você pode deixar. Pode colocar do começo essa daí. Isso. Vou esperar aparecer aqui para mim. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, pareceu que Daniel se cumpriu quando os zelotes chacinaram sacerdotes no templo em 66, depois da Era Comum, depois de Cristo, cometendo assim um sacrilégio em razão do qual Deus trouxe a desolação ao templo. Derramar sangue humano no templo era uma forma de profaná-lo. Você tem um comentário de Mateus 23, 35. Esse sacrilégio teria sido um sinal combinado para que os cristãos fugissem de Jerusalém, como ele falou. Os primeiros historiadores do cristianismo nos informam que nessa época os profetas da nova seita advertiam a seus irmãos, os cristãos judeus, para fugirem de Jerusalém. O templo foi deixado deserto em 70. Quando, pode mais abaixo, quando os romanos o destruíram com fogo, e em lugar dele erigiram seus pavilhões, como sabiam os judeus. O fato é lamentado nos manuscritos do Mar Morto. Esses pavilhões traziam a insígnia do imperador romano, que era adorado como divindade no Mediterrâneo oriental, selando assim a profanação do sítio onde fora erguido o templo. Os cidadãos de Jerusalém haviam sentido que, mesmo trazendo esses pavilhões para dentro de Jerusalém temporariamente, como Pilatos havia aproximadamente 3 anos e meio antes que Jesus proferisse essa advertência, profanavam a cidade sagrada em diversas ocasiões. Os hierosolomitas haviam demonstrado que preferiam a morte à profanação de seu templo. Aqui a gente tem o dado mais próximo daquilo que Jesus falou, né? Eu não acho nada parecido com o que aconteceu em Daniel, né? Que teve ali o ídolo abominável no templo, até porque a narrativa fala que primeiro a cidade foi destruída, né? E o templo, e depois colocaram a abominação desoladora. Já no primeiro século foi ao contrário. Aí cada um tira as suas próprias conclusões. Vamos para o verso 16 de Mateus 24. Jesus está falando com seus discípulos ainda. Ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Vocês perceberam, pessoal, que não tem como jogar isso para o futuro? E até o momento a gente está vendo que é uma coisa bem local, né? Sobre Jerusalém. Até o momento, por enquanto. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas por que será? Vamos ver. Vou esperar só chegar para mim aqui. Ó, ele vai falar da espantosa história de uma mãe que matou e comeu em Jerusalém seu próprio filho, né? O horror que com isso Tito veio a sentir. Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Bethchor, não sei se é assim mesmo. Isto é, a casa de Sop, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes não se contentaram em lhe arrebatar tudo o que tinha levado de mais precioso.
Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que ela havia escondido para seu alimento. A dor de ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas, procurando irritá-los, a fim de que a matassem. Mas nenhum só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhe quis usar dessa graça. Ela se viu reduzida assim às últimas, não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou do próprio seio e disse-lhe: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante essa guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções. Por que ai das grávidas? Porque a guerra, pessoal, era muita violência. E coitada das crianças, né?